e também, vamos dizer, os canais de ação que ainda restam acabam se tornando claros para você. Mas isso não pode sair artificialmente, não pode sair de uma cabeça. Tá certo? Isso como se trata, vamos dizer, de uma ação coletiva a ser empreendida por milhares de pessoas, então é preciso que milhares de pessoas participem da sua elaboração. Mesmo que depois tenha que aparecer um gênio que sintetiza tudo isso e cria vamos dizer, unifica uma estratégia. Né? Mas isso aí é para daqui 20 anos, meu filho. Por enquanto, desista, vocês vão viver sob essa gente. Depois da Dilma vem outro petista e outro. E se subir lá amanhã ou depois um tipo como Zé Serra, o PT manda nele como a gente manda num cachorrinho. Hã? Você vai ver, o PT dá ordem e você está dando o rabinho. Por quê? Porque ele não tem militância, meu Deus do céu. A coisa fundamental no poder político é militância, não é eleitorado. O eleitor vai lá e colabora com o seu partido uma vez a cada 4 anos. De má vontade, como se viu no caso do Serra, que o pessoal preferiu viajar para aproveitar o feriado antes de votar no Serra. Prefiro antes uma coisa do que a outra. Então, o eleitor colabora de 4 em 4 anos de má vontade. O militante dá a vida, dá o tempo, dá a honra, dá os seus bens para o partido. Então, um partido que tem milhões de militantes e outro que tem um eleitorado pequenininho, qual que vai vencer? Ademais, esse negócio de... Tem um monte de marqueteiro aí que aconselha os políticos assim, não, nós temos que roubar as bandeiras, temos que usar o discurso deles, né? Olha, quando você vê um sujeito dizendo isso, eu te dou um conselho, vocês políticos, batam neles, né? Deem um chute bem no meio do cu, tá certo? Porque isso aí é a receita da espiral do silêncio, meu Deus do céu. Quer dizer, se você abdica até de ter um discurso próprio, como é que você vai querer vencer o outro, meu Deus do céu? Hã? Você dissolve a sua identidade na dele. Mesmo que você vença uma eleição, mesmo na hipótese inconcebível de você vencer uma eleição assim, copiando o discurso do adversário, você terá dado a vitória ideológica a ele, e mais dia menos dia ele vai acabar tendo a vitória total. Essa é a coisa tão... O que é a espiral do silêncio? Eu expliquei. A espiral do silêncio é você proceder de tal modo que o seu inimigo perde a vontade de se defender, de se definir e de estar ali na arena lutando. Tá? Então, apela para esses recursos servis, recurso de escravo, que é imitar, né, o discurso do outro. Então, isso aí, o cara que fez isso já caiu na espiral do silêncio. Ele já se derrotou a si mesmo. Então, a primeira coisa que um partido ou um movimento político precisa ter um discurso próprio, inconfundível e original, que impressione as massas e dê claramente a figura do partido. Porque é nessa figura que você vai votar. Se essa figura do partido, figura do movimento, puder se encarnar numa liderança pessoal que a represente, melhor. Mas se não der, dá para quebrar o galho assim mesmo. Né? O próprio Partido Comunista durante anos não estava encarnado em figura nenhuma, tá certo? Tinha várias figuras, né? Então, era um pouco outro, mas não tinha assim aquela liderança pessoal de tanto destaque, isso não fez tanta falta. Mas se tiver, é bom. Mas um partido sem identidade, sem um discurso próprio, sem um estilo próprio de falar, sem um vocabulário próprio, é coisa que não existe, minha gente. É? Agora, no Brasil, a direita faz isso, tenta se anular. Não, aqui nós vamos usar a linguagem da esquerda, vamos falar bem das pessoas da esquerda. Não estava eu estudando o Instituto Milênio, babando o ovo em cima de Barack Obama, meu Deus do céu, e do próprio Lula. O que é isso, porra? Você pega a turma do PT, falava o diabo do Zé Serra. Olha, o Zé Serra é isso, é um filho da puta, é um viado, é um ladrão. Não se falava as coisas mais horríveis do Zé Serra, né? E daí o Zé Serra, não, o Lula é um grande homem, né? Depois vem esse boboca desse Paulo Rabelo de Castro, que o pessoal dizia que é uma grande inteligência liberal conservador, dizer que o Lula foi um gigante. Eu digo, olha, foi um gigante do ponto de vista de uma formiga. Do ponto de vista de uma formiga, uma lagartixa é um dragão, porra. Né? Tá certo? Então aí, né, tem que falar, Karl Marx dizia, semeei dragões e colhi pulgas, né? Então é isso aí, meu filho. Isso é trabalho para uma geração inteira. Agora aqui, Gabriela Marota me envia um negócio aqui, um casal americano, né, abriu um site aqui, www.birthornot.com,
birth or not? A mulher está grávida de 5 meses e quer saber se ela deve ou não abortar. Quem devia abortar é a senhora sua mãe, você está entendendo? É a mãe da mãe, você está entendendo? Porque a pessoa que faz uma pergunta dessa, 5º mês, meu Deus do céu, dá uma olhada, né? Faz lá um exame, você vai ver o bebê prontinho, bonitinho, né? Um ser humano inteiro, meu Deus do céu. E você quer matar por quê? Hã? Ainda levanta o problema. Quer dizer, o pior é o seguinte, se fosse um abortista convicto, fanático, eu digo, bom, então esse é assassino compulsivo, mesmo não tem seguro. Agora, uma pessoa que ela não é uma abortista por convicção, ela levanta a pergunta, eu devo matar o meu bebê? Então amanhã ou depois o seu filho vai levantar uma enquete, devo matar a mamãe? Devo matar o papai? Se o sujeito faz essa pergunta é porque já está completamente idiotizado e está à mercê do mal. Então, obrigado, Gabriela, por me dar essa dica. É o sinal dos tempos, né? Olha aí, outra coisa. Eu fiquei comandando o Corpo de Bombeiros de Tatuí, mandou retirar todos os crucifixos e imagens de santos católicos das unidades sob seu comando. Aqui, Capitão José Natalino de Camargo. Então é o seguinte, nós vamos tirar ali os crucifixos, botar uma fotografia do Capitão José Natalino de Camargo e botar 2 velas lá para vocês acender, tá certo? Olha, esse negócio todo, esse combate antirreligioso que tem hoje, é baseado na ignorância, na estupidez, no obscurantismo. Todo esse pessoal que vem com essas ideias, eles as defendem na base de estereótipos, de lugar comum, de slogans, bobocas inventados no século XVIII. Uma vez eu tive uma discussão com esse tal de Rodrigo Constantino, né, que é o equivalente direitista do Dr. Emir Sader, com a diferença que o Dr. Emir Sader pelo menos tem alguma experiência política, ele participou do Foro de São Paulo, e o Constantino não tem nem isso. E daí ele me oferecia como fonte histórica das coisas que ele dizia sobre a Igreja Católica, um livro do Voltaire. Ora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Voltaire, há 2 séculos, todo e qualquer estudante de história sabe que, como historiador, o Voltaire era um vigarista completo. Inventava praticamente tudo, inventava, sabia que inventava e confessava que inventava, né? Então, o Voltaire, como historiador, é nada, porra, né? Além disso, uma fonte de mais de 2 séculos atrás. E era uma obra, as obras de Voltaire pretendiam claramente ao gênero jornalístico, era uma polêmica jornalística e não uma obra historiográfica séria. Isso todo e qualquer estudante de história sabe disso. Eu não posso negar que o Voltaire tivesse uma certa inteligência historiográfica, como se vê no livro dele sobre Luís XIV, né? Não deixa de ser um bom livro, mas ali ele não tinha interesse de inventar nada, então ele pesquisou até um pouquinho, mas mesmo assim não é uma fonte historiográfica que hoje nós possamos respeitar. E o cara não sabia nem disso, né? Quer dizer, Voltaire é uma leitura para moleque de ginásio. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu lia Voltaire, achava engraçadíssimo e, naturalmente, fiquei fã de Voltaire. Só que com 15, depois dos 15, 16, eu já li coisa melhor, entendi que não era para levar aquilo a sério. Mas vem um homem de 40, não sei quantos anos tem o Rodrigo Constantino, deve ter uns 30, 40 já, esfregar Voltaire na minha cara como se fosse uma fonte. Voltaire e a Wikipédia. As fontes dele, Voltaire e Wikipédia. Eu digo, mas como é possível uma coisa dessa, porra? Quando você lê esses outros camaradas ateus militantes, os melhores deles, os mais inteligentes, Richard Dawkins, Daniel Dennett, você vê que eles não estudaram nada de história. Frequentemente usam como fonte exatamente materiais do século XVIII que eram, panfletos difamatórios, né? Como aquela história de que teve um papa que foi mulher, né? Uma mulher que se fez de papa. Então, são lendas urbanas. Quer dizer, o cara vem oferecer como material historiográfico lendas urbanas, né? Então, o problema desse caras assim, é incultura pomposa, né? Todo esse movimento antirreligioso que tem no mundo hoje é uma vergonha. É uma vergonha, assim, é coisa de uma baixeza e de uma estupidez fora do comum, né? Então, toda vez que eu vou discutir com um cara desse, o sujeito vem com essa mesma coisa. Eu me lembro aquele tal de Colucci que tinha, que depois botei a resposta a um vigarista de Boston, né? O sujeito era obviamente vigarista, mentiroso pra caramba, inventava coisa. Quer dizer,
Até perde embalo de discutir, dá vontade de dizer, vai tomar no cu e pronto, acabou. Então, vem aí esse capitão natalino. Quem é você, o capitão, para opinar nessas coisas? Vamos supor, é muito... Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim, quem é? Alô, Olavo? Eu mesmo. Tudo bom? É o Jefferson. Jefferson, tá Tô onde? ligando... aqui de Londrina, Paraná. Tô ligando para você para perguntar o seguinte. Eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito de uma citação que eu extraio do seu artigo crítico ao filme O Silêncio dos Inocentes. Nesse artigo, que faz um comentário a respeito do filme, que aliás eu achei muito profundo e cabível, eu gostei muito de lê-lo, você cita em um dado momento do discurso, você coloca que o demônio inteligente exerce fascínio sobre a intelectualidade derrotada, a qual, vendo a vitória dos maus do mundo, sonha em tornar-se igual a eles, mas impotente para concorrer com os safados no campo da maldade prática, satisfado em corromper as ideias dos signos, e hipnotizado pelo sorriso maligno do Dr. Lecter, atribui seu próprio estado de alma a Clarice Starling, sem reparar que, com isso, não está fazendo uma interpretação e sim uma projeção. Eu gostaria que você tentasse encontrar, você já faz isso algumas vezes, mas eu gostaria que você tentasse estender esse raciocínio buscando figuras pares ao Dr. Lecter na política contemporânea, porque eu acho que existem várias. Não, vamos lá. Exatamente iguais ao Dr. Lecter não há, porque o Dr. Lecter é uma encarnação do demônio propriamente dito, é a figura do demônio, uma das muitas figuras do demônio, né? O que eu fiz? Olha, eu dizer o seguinte, é que a camada intelectual é constituída de pessoas frágeis. Sempre foi assim. Então, pessoa que às vezes não tem uma posição definida na sociedade, tem muitas ambições e poucos meios de realização, então, o pessoal que sempre traz um grande ressentimento dentro de si. Né? E olha o mundo e vê o que lhe parece ser a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina. Tá certo? Mas, diante dessa revolta, ele vendo o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal. E impressionar-se com um poder já é cultuá-lo, já é cair sob o domínio dele. Né? Então o sujeito começa a entrar na dialética do mal, ele lê Maquiavel, ele lê Nietzsche, essa coisa toda, e vai tentando elaborar a sua revolta, sem perceber que com isso ele próprio, se transformando num instrumento do demônio. Quer dizer, quanto mais revoltado contra o mal no mundo o sujeito está, mais mal ele vai fazer. Isso é a coisa mais óbvia. Né? Veja, nós não estamos... De fato, o ser humano não nasceu para corrigir o mundo. Né? A esfera de ação própria do ser humano é muito pequena. E hoje em dia todo mundo tem a ambição, vamos dizer, de criar um mundo melhor. Qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor. Então é esta ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrar numa luta pelo poder, porque, por exemplo, você quer mudar o mundo, então você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, modificar o mundo, melhorar o mundo, passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam, eles mesmos, em maiores propagadores do mal ainda. Né? Então isso não é porque o sujeito fosse o idealista, né? Esse negócio de que o jovem entra nas lutas sociais por ser idealista, parece uma pataquada. Falou, que garoto de 14 ou 15 anos que tem uma visão correta da sociedade, da pobreza, etc. Que garoto de 14 anos está mais interessado nos outros do que em si mesmo? Me diga, isso é impossível. Um garoto de 14 anos está lutando pela sua autorrealização. E se ele está revoltado com a injustiça no mundo, é porque ele se sente injustiçado, embora na maior parte dos casos não o seja. Então ele projeta esse seu sentimento de injustiça nos outros e diz que ele está representando, então, os pobres e oprimidos. Isso é uma mentira. Eu digo isso analisando o quê? A minha própria geração é a mim mesmo. Né? O que eu sabia da pobreza, da miséria do Brasil, quando pela primeira vez me fascinei pelas ideias da esquerda? Não sabia coisíssima nenhuma. Eu sabia que eu estava me sentindo mal, eu me sentia mal e oprimido, então odiava qualquer coisa que representasse aos meus olhos a autoridade. Tá certo? Então, estava lutando vamos dizer, pelos meus próprios interesses, pela minha própria vaidade, como todos daquela época. Né?
Eu, inclusive, veja, no Partido Comunista, se você perguntar quem você conheceu,